Bom, rapaziada, né? Deixa eu falar um pouco mais com a voz aqui baixa, né? E o microfone mais perto, porque eu ainda não me recuperei do último jogo. Eu já falei aqui pra vocês, né? Eu já prometi pra vocês que não ia mais forçar muito a minha voz, ficar gritando no estádio, cantando. Mas, gente, eu não consigo, cara. Desde moleque, desde pequeno, eu sempre fui assim. Eu vou pro estádio, fico cantando, né? Gritando também, xingo o jogador. Qual o torcedor que não xinga quando o cara erra um passe, né? Meu amigo, faz parte também. Mas, pelo menos pra mim, tudo fica lá no gramado. Tudo fica lá no estádio. Assim como os caras são profissionais, estão lá trabalhando, a gente também tem que entender que todo mundo erra, né? Então, assim, todo mundo acerta também. Ontem, rapaziada, o Cachoeira. Vocês lembram do Cachoeira, né? Inclusive, eu tive um problema aí com a família do Cachoeira, o pai e a mãe dele. Ficaram muito chateados de eu ter chamado o filho deles de lixo, né? Aqui de jogador. E eu falei aqui pra vocês que eu já me arrependi de ter feito isso, né? Pedi desculpas, inclusive. Eu só não gostei da maneira de como eles falaram comigo, né? Se eles tivessem falado de uma maneira mais tranquila, tudo bem. Mas, de fato, né? Muita coisa mudou depois que eu conversei com o Rangel. Não só conversar com o Rangel, mas depois que eu vi a filhinha do Rangel. Muita coisa mudou. Vocês perceberam que o meu jeito aqui de criticar deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, a gente vai melhorando aos poucos. Aqui eu tô tentando criticar de uma maneira mais profissional os jogadores, bem mais profissional, sem ter que ofender os caras, né? Eu não acho que o pé de rato, pereba é ofensa, não acho, não acho. Não acho que também criticar o cara aqui, quando o cara erra um cruzamento, erra um passe também é uma ofensa, não acho. Senão o futebol vai ficar muito Nutella, gente. Mas sim, você chamar o cara de lixo, mesmo sendo numa forma pejorativa como jogador, é complicado, né? E ontem o Cachoeira perdeu um gol. Um gol que poderia ter dado a vitória pro Atlético contra o Goiás, né? A bola sobrou para ele, ele mandou a bola na trave sem goleiro. E ontem o Goiás empatou em 1-1 com o Atlético, né? Um adversário aí que vai ser o próximo adversário do Clube do Remo. Provavelmente o Cachoeira virá como titular, porque o Atlético ele está com 6 desfalques, gente. É meio time do Atlético contra o Clube do Remo, tá? O Atlético que somou 4 pontos nos últimos 6 jogos, uma pontuação boa para quem está brigando para não cair, né, para não ser rebaixado. Eu sinceramente não vejo o Atlético caindo de divisão, tá? A não ser que eles tenham uma queda brusca lá de desempenho. Eles são SAF, sabem como lidar, né, com esse tipo de situação. Então eu não vejo o Atlético, sinceramente, sendo rebaixado. Para mim, vai mudar pouca coisa, né, dos 4 que estão na zona de rebaixamento. Mucura, Botafogo, Amazonas e Volta Redonda. Talvez o Amazonas escape, mas assim, com muita força de vontade. Porque Volta Redonda, Botafogo e Mucura, para mim, já estão na Série C, pô. Acho muito difícil os times escaparem aí. Então, falando um pouco aqui, só para falar um pouco do Atlético, né, o nosso próximo adversário, eles vão vir como 6 desfalques. A gente vai falar muito ainda sobre isso, mas primeiro temos que falar sobre a Mucura, né, nosso adversário, que vem aí numa condição muito complicada. Eu já falei aqui no vídeo sobre a ausência aí dos 2 principais jogadores. A Mucura pode ter ausência desses 2 jogadores, né? Pode ter ausência do Diogo Oliveira, o centroavante deles, e também do Garcês, o melhor jogador do time deles. E aí vai vir mais enfraquecido ainda contra o Clube do Remo. Mas mesmo assim, a Mucura, é um rival nosso, né? É um time que rivaliza com a gente desde quando foi criado. A mesma coisa também a Tuna. Os dois são filhos do Remo, né? É a filha e o filho. A Tuna é a filha e a Mucura é o filho. A Mucura é o filho mais rebelde, né? Quer ser maior que o pai. Não é, nunca vai ser. Mas mesmo assim, a gente sabe que vai ser um jogo complicado, mesmo eles estando na lanterna. Se fosse o contrário, também seria um jogo complicado. Eles também estariam adotando aí a o respeito, né, com o Clube do Remo. Então, assim, gente, a gente não pode menosprezar um ou outro, né? É um clássico bem complicado. Bom, rapaziada, vocês estão vendo aqui, passando aqui, né, na tela para vocês, o Pix aí. Quem quiser ajudar o canal, mandar qualquer valor aí, mas mande na descrição a sua mensagem, né, o seu salve, o seu abraço para alguém aqui, para que no próximo vídeo eu venha aqui e leia os salves e os abraços para vocês. Ajude o canal se você puder ajudar, tá? Nossos patrocinadores também estão passando aqui. Gabriel, se você quer fechar os pacotes de TV, né? Ediótica, compre seu óculos, sua armação também, tudo lá na Ediótica. Tem também o JP Montador de Móveis, o nosso
Grande aí também é Setembra. E também, meus amigos, aqui a campanha. Hoje é dia de Sírio, né? Hoje é Sírio. Mas se você quer comprar aí produtos religiosos, né? Santa Fé, artigos religiosos. Telefone da Santa Fé na tela aí pra você, tá? Só você que está procurando textos, imagens escapulares, vai lá na Santa Fé, tá bom? Bom, galera, agora eu quero aqui falar pra vocês sobre, né, o time do Remo. Por quê? Reinaldo treinou normalmente. É uma grande notícia. É uma grande notícia. Porque a gente já corre o risco de perder o Klaus, né? A volta do Reinaldo, ela é substancial. A gente vai precisar de uma liderança na defesa. Imagina só jogar com Tassano e Kaique, por exemplo, dois reservas. Seria complicado. A gente já não vai ter o Marcelinho, né? Lembrando, Marcelinho está suspenso. Então a volta do Reinaldo, ela é muito importante. Ela é muito importante, até mesmo para o clube, para o time. Ele é um líder dentro de campo. Ele é um cara que dita ali as situações. Ele é muito respeitado no vestiário, inclusive. Ele é o capitão, né? Reinaldo é o capitão. Então a volta dele é fundamental para esse clássico. Um clássico precisa de jogadores grandes, jogadores líderes. E o Reinaldo, nessa temporada, se tornou um jogador grande no clube do Remo. Ele que bate o pênalti do título do Campeonato Paraense. Ele chama muitas vezes as responsabilidades nas entrevistas pós-jogo, principalmente quando o Remo é derrotado. O Reinaldo nunca se escondeu, sempre apareceu ali para responder o torcedor. E ele tem o respeito do torcedor, assim como ele também respeita a camisa que ele veste, o clube que ele defende. Então, é sim uma grande volta aí, a volta do Reinaldo. Mas, rapaziada, também temos aí a possibilidade, tá, de termos o Pedro Rocha no ataque no lugar do Nico. Wendy, você faria essa modificação? Eu participo daquele princípio que o Pedro Rocha ele tem que ser titular no Remo. Ponto. Um cara que tem a qualidade do Pedro Rocha, que joga a bola que ele joga, tem que ser titular. Porém, gente, o Nico, o Hernandes estão jogando muito bem, né? Os dois uruguaios estão jogando muito bem. Né? O Hernandes do lado esquerdo, do lado direito, o Nico do lado esquerdo. Será que não seria interessante recuar um pouco mais o Pedro Rocha e centralizar ele? Deixar ele como um cara centralizado ali? Sacar o João Pedro? Eu, se para tirar um dos três atacantes, eu tiraria o João Pedro. Porém, o Guto, e eu sempre falei isso aqui, lembra que eu falava que o Guto, ele não abria mão de centroavante? Ele não abre mão de centroavante, gente. Ele não vai abrir mão do centroavante. Não sei em que posição o Pedro Rocha vai jogar, mas a informação que eu tenho é que ele será titular, provavelmente no lugar do Nico. Eu não tiraria o Nico. Eu não tiraria o Nico. O que o Nico tá jogando nos últimos jogos é absurdo, pô. É absurdo. Aí você vai sacar o cara que tá jogando bem? Se for por mérito, questão mesmo de tirar jogador, eu tiraria o João Pedro. Eu acho que o Pedro Rocha ali, vindo de trás, né, centralizado, seria mais interessante. E aí você tira o Grego e coloca mais um meia ali, um Pavani, um Jaderson, para jogar ao lado dos dois ali, né? Porque para mim, a dupla de volantes hoje do Remo já tá definida. É Natan Camargo e Caio Vinícius. Não tem... O Caio Vinícius cresceu muito com a entrada do Natan Camargo. Impressionante. Impressionante. Tá? Vem jogando bem, vem aparecendo na área, fazendo gols, inclusive. E o Natan Camargo é um cavalo no meio de campo, é um cavalo alado, gente. O cara corre o campo inteiro. Então, para mim, os dois aí não podem... Para mim, o Grego ainda é uma incógnita, mas o Guto também rasgou elogios para ele. De fato, o Guto ele tem umas boas dores de cabeça aí nesse time do Remo, né? Ao contrário da Mocura, o Guto tem umas boas dores de cabeça. Rapaziada, teve um torcedor que falou para mim o seguinte, e eu fiquei pensando nisso e eu concordei, tá? E eu tenho aqui para te fazer a pergunta agora. O torcedor falou o seguinte: Wene, tu concorda comigo que todos os atacantes do Remo seriam titulares na Mocura, até os reservas? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, Marrone é titular lá. O Janderson é titular lá. Nico e Hernandes nem se fala, né? São titulares lá também. Pedro Rocha. Nem o Garcês. O Garcês pega banco pro Pedro Rocha. Não tem como. João Pedro, talvez ali seria a discussão, né? João Pedro ou o Diogo. O Diogo é mais lento, mas é mais matador. Né? Tem isso também. É um cara que faz gol. De fato, a bola chegar com qualidade pra ele, ele consegue fazer os golzinhos dele. O João Pedro até agora não fez gol com a camisa do Remo, né? Teve a oportunidade no pênalti e não fez. Mas de fato, gente, se a gente for parar pra pensar,
Todos os atacantes do Remo seriam titulares da Mucura, cara. Todos, até os reservas. Tá? Até os reservas. Isso aqui não é, mais uma vez, não é soberba. Não é menosprezar os caras. É você valorizar o seu próprio elenco. E o nosso elenco não é um elenco ruim. Eu tava vendo ontem o jogo do Goiás com o Atlético. Cara, o time do Goiás é um time como um zaço, cara. Como tem o Anselmo Ramon, que é um cara diferente ali. Mas o meio de campo dos caras é Marcão e o Rodrigo Andrade. Tu é doido, bicho. Não tem condição, né, cara? Não tem condição. Mas, assim, é um time forte também. Mas deixa aí seu comentário, eu quero saber sua opinião sobre isso, tá? Sobre isso. Rapaziada, só falando aqui pra vocês, amanhã nós teremos a live aí, pelo menos o Marcelo Guedes me chamou esses últimos dias aí, pra fazer a live, mais uma vez, dos rivais, encontro dos rivais, tá? E será eu, Smith, Marcelo Guedes, e aí vai ser definido mais um participante do lado da Mucura, tá? Só pra falar pra vocês aí, amanhã às 7 horas, uma live que a gente vai abordar aí os temas, tá? Os temas desse clássico aí. Deixa nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Se você puder ajudar nosso canal, tá aqui o Pix passando aqui na tela pra você, tá? O QR Code aí. Não esqueça de mandar lá a mensagem pra gente, tá? Muito obrigado por tudo que vocês fazem aqui pro Legado, tá? Pelo canal. E a gente sempre vai fazer o trabalho aqui, eu sempre vou buscar melhorar com as críticas construtivas de vocês, as destrutivas também, tá? Eu levo todas as opiniões aqui em consideração, porque vocês são o maior patrimônio desse canal, assim como vocês são o maior patrimônio do Clube do Remo. Deixa aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo, valeu!